Olá, querida audiência. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Vozes da Família. Hoje, eu quero que você se acomode como se fosse escutar aquele desabafo sincero de alguém que segurou muita coisa por dentro por tempo demais. Sabe quando a gente vive a vida inteira acreditando que criar bem os filhos é garantia de amor e respeito na velhice? Pois é, só que o coração humano não tem contrato. E às vezes, quem a gente mais protege é quem primeiro nos vira as costas. Imagine criar 2 filhos com todo amor, sacrificar seus próprios sonhos, abrir mão de vaidades, festas, viagens, e anos depois, ser tratada como um fardo ou pior como um banco ambulante. Foi isso que aconteceu com a Dona Lourdes. Uma mãe viúva, honesta, aposentada, que descobriu da forma mais cruel que para seus filhos. Ela já não passava de uma utilidade, e se você ficar até o final, vai entender o verdadeiro significado de reconstruir a própria dignidade, mesmo dentro do caos familiar. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário, principalmente se você já passou por algo parecido. Agora, respira fundo comigo e vem ouvir essa história que, se não fosse real, pareceria invenção. Lourdes acordava todos os dias às 6 em ponto, como sempre fez desde os tempos em que era secretária da Prefeitura de São João do Paraíso. Aposentada há quase 5 anos, mantinha uma rotina rígida: café passado no coador de pano, pão de sal na chapa, jornal dobrado na mesa da cozinha e uma xícara separada para o Leandro, seu filho mais velho, que, mesmo com 36 anos, ainda morava com ela desde a separação. A casa era simples, mas carregada de história. Tinha azulejos antigos, com desenhos florais na parede da cozinha, um quintal com uma mangueira frondosa e uma cadeira de madeira sob a varanda, onde seu falecido marido, Osmar, costumava sentar no fim da tarde com o rádio de pilha no colo, desde que ele se foi, há 7 anos. Lourdes tentou manter tudo no lugar, como se a organização do lar fosse o fio que ainda segurava alguma coisa dela inteira. Camila, a filha mais nova, não vinha muito. Professora de literatura, parecia sempre ocupada demais com os planos do casamento com Henrique, o noivo engenheiro que Lourdes conhecia pouco, só de 2 almoços em família e algumas fotos no Instagram. A relação com os filhos era, no mínimo, estranha. Leandro sempre dizia que a vida não deu certo para ele, e por isso, era normal que a mãe ajudasse com as contas, o cigarro, o pacote de internet, o almoço do sábado. Camila, por sua vez, usava um tom doce ao telefone, mas distante. Lourdes sentia que a filha evitava sua presença, como quem tem vergonha de algo que não sabe nomear. Mas ela nunca reclamou. É a vida moderna, dizia para si mesma, quando sentiu o vazio na mesa do jantar. Só que naquele sábado, enquanto tirava o pó da estante da sala, encontrou um envelope embaixo do porta-retratos do casamento de Camila. Era uma fatura de cartão de crédito. Lourdes não usava aquele cartão há tempos, mas ainda mantinha por precaução, e quando viu o valor quase 15 mil reais, congelou. Havia pagamentos para buffet, vestido, salão de festas, decoração, itens típicos de um casamento, e todos em seu nome. Não havia dúvida. Camila tinha usado o cartão da mãe. Sem pedir, sem avisar, sem uma palavra. O chão pareceu balançar por um segundo. Ela segurou o encosto da poltrona de Vim e respirou fundo, tentando não cair. Passou os olhos pela sala e sentiu que aquela casa, que um dia fora o centro da família, agora era só depósito de obrigações. Lourdes sentou-se devagar, pegou o envelope de novo, conferiu as datas, os nomes das empresas, e uma sensação estranha tomou conta do peito. Uma mistura de tristeza antiga com raiva nova. Era como se, de repente, a ficha tivesse caído. Ela tinha sido deixada de lado, usada, e o pior, sem nenhum remorso da parte deles. Ainda não sabia o que faria com aquilo, mas naquele instante, naquele silêncio pesado de sala limpa e perfume de cera de chão, algo dentro de Dona Lourdes se moveu, como uma semente que, depois de anos enterrada, começava a rachar a terra. O que ela ainda não sabia é que aquela fatura era só a primeira rachadura no espelho embaçado da sua vida, e que, aos poucos, ela começaria a enxergar com nitidez tudo aquilo que por décadas preferiu não ver. Naquela noite, Dona Lourdes não conseguiu pregar os olhos. Deitou cedo, como de costume, mas ficou encarando o teto com o som abafado da televisão de Leandro, atravessando as paredes. A cabeça girava em círculos que não levavam a lugar nenhum. Será que fui eu quem permitiu isso? Quando foi que minha filha passou a me enxergar só como um meio para os fins dela?
O que eu fiz de errado? Tentava lembrar quando Camila havia pedido o cartão. Não lembrava. Talvez anos atrás. Num momento de necessidade. Emergência, dizia ela. Emergência. A palavra soava estranha agora. Envenenada. Um vestido de noiva é emergência. Uma festa para mais de 100 pessoas em salão chique, com buffet de camarão e decoração de flores brancas. Era isso que a filha chamava de urgências. Lourdes se virou na cama, incomodada com o próprio suor, com a inquietação que apertava o estômago como fome de dignidade. O sol já despontava no horizonte quando ela enfim se levantou. No quintal, os passarinhos faziam seu coro matinal. Mas ela mal ouviu. A mente ainda fervilhava. Sentou-se na cozinha. Preparou o café como sempre, mas não sentia gosto de nada. Colocou a xícara sobre a mesa, ao lado da fatura dobrada, como se esperasse que ela dissesse algo novo. Leandro apareceu mais tarde, bocejando, de cueca e camiseta velha, com aquele ar de quem não percebe nada à sua volta. "Tem pão aí?" perguntou, passando direto por ela. Lourdes respondeu que sim, sem levantar os olhos. Ele abriu a geladeira, pegou a manteiga, se serviu e comeu em silêncio. Como sempre, mas aquele silêncio agora era diferente. Era carregado de tudo que nunca foi dito e de tudo que ela estava começando a enxergar. Quando terminou, Leandro largou o prato na pia e já ia saindo da cozinha quando ela chamou. Com voz firme, sem gritar. "Leandro!" Ele parou. "Você sabia que a Camila usou meu cartão de crédito para o casamento?" Ele virou devagar, fingindo surpresa. "Ué, ela comentou que você estava ajudando... Não sabia que era escondido." O coração de Lourdes apertou, mas ela manteve a compostura. "Ajudando? Eu nem fui avisada. São quase 15 mil reais. É em meu nome." Leandro deu de ombros. "Ah, mãe, é só dinheiro. Camila tá estressada. É o casamento dela." Depois ela te acerta. O tom foi tão frio, tão indiferente, que Lourdes sentiu como se levasse um tapa invisível. Ele completou, já saindo, e, sinceramente, a senhora nem usa esse dinheiro todo. Vai morrer e deixar tudo pra gente mesmo. Ela ficou ali, imóvel, olhando para a porta por onde ele saiu, tentando entender em que momento aquela criatura que ela trouxe ao mundo alimentou, educou, consolou nas madrugadas febris, se transformou em alguém capaz de dizer algo assim. As palavras ecoavam dentro dela como pedras atiradas num poço fundo. Vai morrer? Deixar tudo. Nem usa o dinheiro. Era isso. Ela era só isso agora. Um nome numa conta. Uma casa com comida e água quente. Um corpo velho que sustenta os outros. Os olhos de Lourdes arderam, mas ela se negou a chorar. Já tinha chorado muito na vida. Pelo marido, pelos filhos, pela solidão dos domingos. Mas por aquilo, não mais. Levantou-se devagar, olhou em volta e percebeu como tudo estava limpo. Arrumado, em ordem, e como nada disso era visto. Nenhuma xícara lavada, nenhum lençol trocado, nenhum café passado tinha valor. E naquele instante, uma decisão começou a se formar. Não era revolta ainda, não era vingança. Era mais sutil, mais interna. Era uma mulher que começava, pela primeira vez em muito tempo, a duvidar do papel que vinha interpretando a vida inteira. Mãe boa, mulher forte, coluna da casa. Talvez estivesse na hora de ser outra coisa. Algo novo. Algo que ainda nem sabia o nome, mas que, aos poucos, começava a ganhar forma dentro dela. E essa forma tinha gosto de silêncio, de firmeza, de um não que ela ainda não sabia como dizer, mas que, no fundo, já estava gritando dentro do peito. Naquela tarde, Lourdes ficou muito tempo sentada na cadeira de balanço da varanda, olhando para o nada com um pano de prato enrolado na mão. A casa inteira estava em silêncio, exceto pelos passos pesados de Leandro, andando de um cômodo a outro, batendo portas como se fosse ele quem sustentasse tudo aquilo. Ela ouvia sem ouvir, como quem assiste um filme que já decorou, mas do qual já não sente nada. O desprezo disfarçado de rotina, o desrespeito mascarado de costume. Era como se cada passo dele, dentro daquela casa, ecoasse a verdade incômoda que ela vinha evitando há anos. Leandro não a via mais como mãe, mas como um comodismo. Um teto, um fogão ligado, uma conta paga, uma senhora que ainda funcionava. E isso, para ele, bastava ao entardecer. Quando ele, enfim, saiu para resolver umas coisas na rua, Lourdes caminhou até o quarto dele. Abriu a porta devagar, como quem invade um lugar sagrado. Mas ali não havia nada sagrado, só uma bagunça desrespeitosa. Roupas sujas no chão,
pratos empilhados na escrivaninha com o resto de macarrão seco, embalagens de comida espalhadas, uma pilha de boletos jogados sobre a gaveta aberta. Ela se sentiu invadida. Era sua casa. Era o lar que construiu com Osmar, com esforço, cada tijolo pago com sacrifício. E agora, aquela desordem, aquele desinteresse, como se nem mesmo o ambiente merecesse cuidado. Ela voltou à cozinha, preparou um chá de erva doce e sentou-se com o caderno de anotações financeiras que mantinha há anos. Tudo estava lá. Datas de depósitos para Camila. Empréstimos feitos no nome dela para ajudar Leandro após a separação. Os valores do supermercado que vinham dobrando. Remédios. Contas de luz. A soma dos últimos 3 anos quase deu tontura. Mais de 40 mil reais. 40 mil. E nenhum obrigado. Nenhum mãe. Posso ajudar com algo. Nenhum esforço de retribuição. Era como se a ajuda dela fosse um direito garantido. Uma dívida eterna que ela jamais conseguiria quitar, porque nunca foi dela. Foi inventada por eles? Olhando para os números e relembrando o que o filho dissera naquela manhã, Lourdes se deu conta de algo ainda mais profundo e doloroso. Eles não a amavam pelo que ela era, amavam a utilidade. A conveniência, talvez nem soubessem o que era amar alguém sem esperar retorno. E essa constatação, embora cruel, trouxe uma espécie de paz estranha, como quando a gente confirma uma suspeita antiga. Doeu, mas esclareceu. E então, enquanto passava os olhos pelo extrato bancário e pelo nome do buffet elegante que Camila havia pago com seu cartão, algo endureceu dentro de Lourdes. Ela pensou em Osmar, pensou em como ele sempre dizia que respeito não é dado, é mantido todo dia. E ali, sozinha na cozinha silenciosa, ela soube. Precisava agir, mas não por raiva, por lucidez. A filha mentiu, o filho distorceu. E ela, se seguisse calada, continuaria patrocinando aquela lógica doentia. A revolta estava crescendo, mas vinha de um lugar silencioso, estratégico, quase calculado. Pela primeira vez, Lourdes sentia que podia fazer algo por si mesma, não por desamor, mas por amor próprio. E era com esse pensamento que ela decidiu. No dia seguinte, ligaria para o banco, iria encerrar o cartão, cortar o acesso. Não falaria nada ainda, mas aquele seria o primeiro passo. O primeiro não, e depois de tantos anos de si engolidos a seco, isso era mais libertador do que qualquer grito. Na manhã seguinte, Lourdes acordou antes do despertador. O céu ainda era um cinza molhado, e a cidade parecia estar prendendo a respiração antes de começar o dia. Havia algo diferente no ar, um peso que tinha saído de cima do peito e virado firmeza nos ombros. Vestiu-se devagar, pegou o telefone da operadora do cartão, que estava anotado num papel dentro da gaveta do rack da sala, e ligou. A voz robótica a guiou pelo menu, até que uma atendente atenciosa atendeu. Gostaria de encerrar meu cartão e contestar algumas transações recentes, disse Lourdes, com uma calma que surpreendeu até a própria voz. A moça explicou o procedimento. Ofereceu resistência branda, como era de se esperar, mas Lourdes foi clara, objetiva, e ao desligar, sentiu como se tivesse limpado o ar dentro da casa. Algo finalmente estava voltando para o lugar. Durante o café da manhã, ela olhava a fumaça subir da xícara como se contemplasse um campo depois da tempestade. Ainda não sabia exatamente o que faria com Camila, mas pelo menos já havia posto o primeiro tijolo no muro que precisava ser erguido. Só que o universo, às vezes, não espera a gente se organizar. Por volta das 10, seu telefone tocou. Era a Camila. A voz estava doce demais. Oi, mãe. Tá tudo bem. Lourdes respondeu que sim, mas com um tom curto. Neutro. Camila hesitou por um instante. Depois soltou o golpe. Você sabe se houve algum problema com seu cartão? O buffet me ligou. Disse que o pagamento não passou. Você chegou a fazer alguma alteração? Lourdes fechou os olhos por um segundo. O momento havia chegado, mais cedo do que ela planejava. Fui eu que cancelei? Sim. O silêncio do outro lado foi como um trovão contido. Mas, por quê? Lourdes inspirou fundo. Mantendo o controle, porque eu não autorizei aqueles gastos. Camila? E não fui informada sobre nada. Descobri tudo por uma fatura esquecida. A filha tentou se justificar, engasgada na urgência de manter o controle. Mas, mãe, você sempre ajudou. E é o meu casamento. Eu tô sem tempo. Tudo tá corrido. Eu achei que não ia ser um problema. Lourdes interrompeu. Não com raiva, mas com firmeza. Camila, é exatamente esse o problema. Você achou... E achou errado. Me usou como se eu fosse um banco. Nem sequer pensou em me convidar para decidir.
Ou ao menos avisar? Camila ficou muda. Do outro lado da linha, só se ouvia o ruído do ambiente, vozes distantes. Então, tentando inverter o jogo, ela soltou. Mãe, é sério que você tá fazendo tudo isso por causa de dinheiros? Logo você, que sempre falou que a família vinha em primeiro lugar. E foi aí que Lourdes sentiu apontada. Não era sobre o dinheiro, era sobre a exclusão, era sobre o desrespeito, era sobre o fato de que ela, mãe, Pilar, confiante, costureira de fantasia e professora de lição de casa, estava sendo descartada da vida da filha, como quem não serve mais. Camila, posso te perguntar uma coisa? Disse ela, com a voz mais baixa agora. Claro, respondeu a filha. Quando é o jantar de noivado de vocês? A pergunta caiu seca, sem aviso. Camila gaguejou. Foi semana passada. Eu achei melhor não fazer nada muito grande. Só a família do Henrique mesmo? Coisa íntima. O coração de Lourdes deu uma batida dolorida. Um jantar de noivado. Já tinha acontecido, e ela soube como por nada, porque não foi contada, porque foi apagada. Então tá certo. Camila, eu só queria saber. E desligou. Não gritou. Não chorou. Não bateu porta. Apenas colocou o celular sobre a mesa com um cuidado quase cerimonial e então ficou ali sentada, por minutos inteiros, sentindo aquele silêncio dentro de si crescer. Não era mais um silêncio de abandono, era o início de algo novo. Um silêncio de ruptura, como o momento em que a terra treme antes de abrir rachaduras. E Lourdes sabia, sem sombra de dúvida, que dali para frente, nada mais seria como antes. Naquela mesma tarde, depois do telefonema com Camila, Lourdes sentiu uma vontade estranha de sair de casa. Queria distância das paredes que ouviram demais. Da mesa da cozinha, onde tantas decisões erradas foram servidas junto com o arroz e feijão. Do cheiro do passado que impregnava o sofá. Os armários, os retratos empoeirados de família feliz. Pegou a bolsa, vestiu o casaco de lã cinza que quase não usava e saiu andando sem rumo pelas ruas do bairro. Era como se os passos carregassem um pouco da mágoas. Uma tentativa silenciosa de tirar do corpo a dor que o coração já não dava conta de guardar. Caminhou até a pracinha perto da igreja, onde o vento brincava com as folhas caídas, e as mães empurravam carrinhos de bebê como se o tempo fosse outro. Sentou num banco de madeira que rangia sob seu peso e ficou ali, com o rosto voltado para o céu nublado, pensando em como a vida era injusta com quem amava demais. Foi quando ouviu uma voz conhecida, Dona Lourdes. Que surpresa boa! Era Nair. A vizinha do quarteirão de baixo, viúva como ela, que sempre trocava 2 ou 3 palavras simpáticas na feira, mas com quem nunca teve tempo de se aproximar. Senta aqui comigo, Naira, Lourdes respondeu, com um sorriso pequeno. Hoje eu precisava mesmo conversar com alguém, e sem nem saber direito como. Lourdes começou a contar. Falou do cartão, da filha, do jantar que ela nunca soube, da ligação seca e da sensação de ser ignorada. Nair ouviu tudo com uma paciência generosa, balançando a cabeça com olhos atentos, como quem já tinha escutado histórias parecidas ou vivido algumas. Quando Lourdes terminou, com um suspiro longo e cansado, Nair ficou em silêncio por um instante e depois falou com uma sabedoria que parecia vinda de muitos tombos. A gente passa a vida dando nome errado para as coisas. Chama de amor o que é apego, chama de dever o que é abuso, e chama de família o que, às vezes, só tem nosso sangue. Mas nunca teve respeito. Lourdes sentiu aquela frase como um soco doce. Sim, doce, porque doía e, ao mesmo tempo, abria um espaço novo. Um lugar onde ela não precisava se culpar por estar magoada. Um lugar onde amar os filhos não significava aceitar tudo calada. Sabe o que mais me dói? Ela murmurou. Não é nem a traição do dinheiro. É a indiferença, o olhar deles que me atravessa como se eu fosse um móvel da casa. Nair segurou sua mão com firmeza. É porque eles esqueceram que você é gente. E talvez, Lourdes, talvez você também tenha esquecido. As duas ficaram ali mais um tempo, falando de flores. Das receitas que não saíram como o planejado, dos maridos que já se foram, mas havia uma leveza nova no ar. Uma espécie de cumplicidade entre 2 mulheres que tinham aprendido, cada uma a seu tempo, que sobreviver também era saber se replantar. Antes de irem embora, Nair convidou Lourdes para tomar um café em sua casa no sábado. Traga o bolo de fubá e a gente fala da vida sem pressa, disse ela. E Lourdes, pela primeira vez em semanas, sentiu uma pontinha de vontade de sorrir com o corpo inteiro. Na volta para casa, caminhando com o passo mais lento, ela olhou as casas do bairro com outros olhos.
Viu o varal da Dona Marlene, o cachorro do seu Otacílio deitado ao sol, a árvore onde os netos do casal Ribeiro brincavam e entendeu que havia vida fora dos limites do sofrimento. Chegando em casa, encontrou a televisão ligada e Leandro jogado no sofá, rindo de algo no celular, a mesma cena de sempre. Mas, dessa vez, Lourdes não sentiu vazio, sentiu clareza, sentiu distância, e no fundo do peito, soube. Ela estava mudando, e quem quisesse continuar perto dela, teria que reaprender a vê-la, como mulher, como pessoa, como alguém que ainda estava viva e decidida a permanecer assim na manhã seguinte. Lourdes acordou antes do despertador tocar, mas dessa vez não foi o peso da angústia que a despertou, foi a firmeza, um tipo de certeza silenciosa que havia se instalado dentro dela desde a conversa com Nair. O sol ainda nem tinha vencido a neblina, e o silêncio da casa parecia mais respeitoso do que de costume. Leandro ainda dormia. A televisão descansava muda, e o ar estava carregado daquele sentimento que vem quando a gente sabe que vai fazer algo que muda tudo. Ela preparou o café em silêncio, sentindo o cheiro forte invadir a cozinha como uma armadura invisível antes de qualquer gole. Pegou o celular e ligou para o banco. Foi atendida por um rapaz cordial, que parecia nem imaginar a importância do que estava prestes a acontecer. Gostaria de retirar o nome do meu filho Leandro como autorizado na minha conta corrente, disse, com voz firme. O rapaz pediu os dados, fez perguntas de segurança e, em menos de 10 minutos, o nome do filho já não tinha mais acesso a nada. Cartão cancelado, limite bloqueado, débito automático suspenso. Lourdes desligou o telefone com a sensação de ter fechado uma porta que já rangia há muito tempo. Ainda tremia por dentro. Mas era um tremor diferente, não era medo. Era libertação. Sabia que aquilo teria consequências. Leandro não iria aceitar fácil, mas uma parte dela, que estava adormecida há anos, se recusava a voltar atrás. Ela queria ver até onde ele iria quando tivesse que, finalmente, se responsabilizar por si. Passou o resto da manhã lavando roupas e organizando a gaveta de remédios, como se cada tarefa trivial fosse uma forma de colocar ordem também dentro da cabeça. Ao meio-dia, Leandro levantou-se, foi direto para a cozinha e abriu a geladeira. Pegou o resto do frango assado da noite anterior e, ao notar que o arroz tinha acabado, soltou um comentário atravessado. Nem comida decente tem nessa casa mais. Lourdes não respondeu. Estava sentada na varanda, cortando as unhas com calma, como se o mundo ao redor não a afetasse mais. Foi só no final da tarde que ele percebeu. Estava no mercado, tentando pagar uma compra com o cartão da mãe, quando recebeu a notificação, transação recusada. Ligou e na mesma hora, furiosa. Mãe, tem algo errado com o banco. O cartão não passou. Ela respirou fundo, contando até 3. Não tem erro nenhum. Leandro, você não tem mais acesso à minha conta. Retirei seu nome. O silêncio do outro lado da linha foi pesado, seguido de uma risada incrédula. Você tá brincando comigo? Não, Leandro. E isso não é punição. É limite. Você é adulto. Precisa andar com as próprias pernas. Ele bufou, lançou algumas palavras atravessadas que ela ignorou e desligou. Nos minutos que se seguiram, Lourdes sentiu o coração acelerado. Estava com medo, talvez, mas o medo agora andava de mãos dadas com a coragem. Era um medo que não paralisava e empurrava. O telefone tocou de novo. Dessa vez, ela não atendeu. Sabia que a tempestade viria, mas também sabia que não era mais responsável por segurar o guarda-chuva de ninguém no fundo do peito. Algo florescia, uma dignidade que, por muito tempo, ela acreditou que tinha que sacrificar em nome da maternidade. Ao final do dia, sentada na cama, Lourdes abriu o diário que mal usava e escreveu. Hoje foi o primeiro dia da minha vida em que eu não pedi desculpas por existir. E enquanto a noite caía sobre São João do Paraíso, ela soube com mais certeza do que nunca que era o começo de uma nova história. Escrita por ela. Para ela, 2 dias depois. A tranquilidade que Dona Lourdes começava a construir dentro de si foi interrompida pelo toque insistente do telefone fixo. Era Camila, de novo, a filha que, até pouco tempo atrás, mal ligava para perguntar como estava sua pressão. Agora ligava 3, 4 vezes por dia. Lourdes hesitou por um segundo antes de atender. A voz do outro lado da linha não esperou resposta. Mãe, pelo amor de Deus, que confusão foi essa que você arrumou? O buffet tá ameaçando cancelar tudo. A florista disse que,
se o depósito não cair até sexta, ela vende as flores para outro evento. Lourdes apoiou o telefone no ombro, pegou o pano de prato e começou a secar a louça com calma. A confusão não fui eu quem arrumei. Camila, eu só encerrei algo que vocês já estavam abusando há muito tempo. Houve um silêncio seco do outro lado. Depois veio o tom que Lourdes conhecia bem, o de manipulação. Você tá fazendo isso justo agora, faltando um mês pro meu casamento. Depois de tudo que a gente sonhou, a mãe respirou fundo, tentando manter a firmeza que tanto lhe custava. Tudo o que você sonhou. Camila, porque em nenhum momento eu fui convidada a sonhar junto. Nem sequer para sentar à mesa. A filha ainda tentou apelar. Mas eu sou sua única filha. Você sempre disse que faria qualquer coisa por mim. E foi nesse momento que Lourdes sentiu a chave girar de vez. Porque ela tinha, sim, dito isso. Inúmeras vezes tinha repetido que faria o que fosse pelos filhos. Mas percebeu tarde. Porém ainda, há tempo que esse qualquer coisa havia virado uma cova onde enterraram seu respeito. Camila disse com calma. Amar não é se deixar ser usada. E eu não vou financiar uma cerimônia que me excluiu da própria preparação. Que não me viu nem como mãe, nem como pessoa. Do outro lado, a filha mudou de tática. Agora a voz vinha embargada. Os soluços teatrais costurando as palavras. Eu tô desesperada. Mãe, de verdade. Henrique nem sabe que deu tudo errado. Eu tô fingindo que tá tudo sob controle. E agora, se isso vaza, vai ser uma vergonha. Eu não sei mais o que fazer. Lourdes sentiu uma pontada no peito. Por um segundo, imaginou a filha menina, ajoelhada no chão com o joelho ralado, pedindo colo, mas a imagem evaporou quando se lembrou da frase dita com naturalidade. Só a família do Henrique foi convidada. A exclusão do jantar de noivado não foi um erro, foi uma escolha. Então, talvez seja a hora de você contar a verdade. Camila, e de começar a arcar com as consequências das escolhas que fez. Do outro lado da linha, veio o silêncio mais longo até então, um silêncio cheio de incredulidade, como se aquela mãe já não fosse a mesma. E não era mesmo. Depois que desligou, Lourdes foi até o quintal, sentou-se sob a mangueira e deixou a brisa fria tocar seu rosto. Sentiu o peito vibrando, não de culpa, como esperava, mas de alívio. Ela tinha dito não outra vez. E o mundo não desabou. Os muros da casa continuavam de pé, os pássaros cantavam do mesmo jeito, e o céu não havia caído sobre sua cabeça. Era isso que significava retomar as rédeas. Um passo de cada vez, um basta por vez. Quando entrou de volta, encontrou Leandro de cara amarrada no corredor. Camila me ligou. Disse que você tá dificultando tudo. Ela vai ficar com o nome sujo por sua causa. Lourdes olhou nos olhos dele, sem desviar. Ela que arque com o que fez. Você também. Tô cansada de bancar a responsabilidade dos outros. A partir de agora, cada um cuida da sua vida. Leandro revirou os olhos e saiu batendo a porta. E pela primeira vez, Lourdes não correu atrás para amenizar, não justificou, não chorou escondido no banheiro. Apenas ficou em pé, firme, dentro da própria casa. Como quem começa, enfim, a se tornar dona de si. A tempestade tinha começado, mas ela estava mais preparada do que jamais estivera. E, no fundo, sabia, era melhor enfrentar a tormenta do que continuar se afogando em silêncio. No dia seguinte, logo após o almoço, Dona Lourdes lavava a louça quando ouviu o barulho da maçaneta sendo girada com pressa. Era a Camila. Entrou sem bater, como se ainda tivesse o direito de invadir, o direito de exigir. Os saltos ecoaram pela casa com aquela urgência fingida de quem quer ser a vítima, mesmo estando com a faca nas mãos. Mãe, a gente precisa conversar? Agora, Lourdes nem virou. Continuou ensaboando os pratos com movimentos calmos, como se aquela presença não tivesse o mesmo peso de antes. Eu só vou falar uma vez? Então me escuta. Eu não tô mais conseguindo lidar com isso. O fornecedor do vestido tá me ameaçando. O buffet deu um prazo até amanhã. Você tem noção do que isso significa pra mim? Um casamento desmarcado. Um vexame. Eu vou virar motivo de piada. Lourdes enxaguou o último prato e, só então, olhou para a filha. A postura de Camila era de quem estava acostumada a ganhar no grito, mas o olhar dela, agora, vacilava. Pela primeira vez, talvez, começava a perceber que algo tinha mudado na mãe. Você veio aqui pedir ajuda ou distribuir culpa? Perguntou Lourdes, com voz baixa, mas firme. Camila respirou fundo, cruzou os braços e disse num tom menos teatral. Tô pedindo... De verdade, eu sei que fiz errado, mas eu tava desesperada. Mãe, tudo tão caro,
tão corrido. Eu achei que dava para resolver depois. Eu não quis te machucar. Lourdes se aproximou devagar, enxugando as mãos do pano de prato. Camila, você não me machucou com os gastos. Isso a gente dá um jeito. O que doeu foi a mentira. Foi ser excluída. Foi saber do jantar depois. Pela boca do seu irmão? Foi perceber que vocês só lembram que eu existo quando precisam de dinheiro. Como você acha que isso me faz sentir? Rain, a filha desviou o olhar. Você tá sendo dura demais comigo. Eu tô à beira de um colapso. E você, em vez de me ajudar, tá me punindo. Lourdes sentiu o velho impulso de ceder, aquele apelo familiar ao sofrimento. Ao choro, à vitimização. Mas não dessa vez. Dessa vez, respirou e sustentou a própria posição com a dignidade que vinha resgatando de dentro, como quem limpa um espelho esquecido. Eu não tô te punindo. Eu tô, pela primeira vez, colocando limites. O que você faz com eles é escolha sua. A vida cobra. Camila, e eu não vou mais pagar por escolhas que não são minhas. Camila passou a mão no rosto, irritada. Então é isso. Você vai assistir minha vida desmoronar. Vai lavar as mãos? Lourdes respondeu com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Não tô lavando as mãos. Tô tirando o peso das costas. A responsabilidade que nunca foi minha e te devolvendo o que sempre foi seu. A filha ficou ali, parada, como se esperasse uma reviravolta. Um abraço de reconciliação. Um depósito inesperado. Mas nada veio. Só o silêncio da casa e o som da chuva que começava a cair do lado de fora, como um sinal de que o tempo havia mudado, por dentro e por fora. Camila saiu batendo a porta, e mesmo com aquele som ecoando pela casa, Lourdes não sentiu a culpa habitual. Sentiu alívio, sentiu respeito por si mesma. Caminhou até o quarto, abriu a janela e deixou o vento frio entrar. Sentou na beira da cama e, pela primeira vez em muito tempo, percebeu que estava ocupando o próprio espaço, não como mãe, provedora, tampão de crises alheias, mas como mulher, como ser humano, como alguém que, enfim, aprenderá a dizer, daqui não passa. A noite caiu pesada em São João do Paraíso, com trovões distantes e um vento que assoviava pelas frestas da casa como um aviso. Dona Lourdes preparou um chá de camomila e sentou na poltrona da sala. Abraçada por um cobertor fino, estava exausta, mas era uma exaustão diferente. Não era mais aquela que vinha da resignação, e sim, de quem passou o dia inteiro segurando firme um novo tipo de força. Aquela que impõe respeito sem gritar. Lá fora, os pingos começaram a tamborilar no telhado de zinco, e dentro de si, Lourdes sentia o eco do que havia acontecido mais cedo com Camila. Pela primeira vez, ela não cedeu, não suavizou, não passou pano, e aquilo a fortalecia mais do que qualquer elogio que jamais recebera dos filhos. Estava quase indo dormir quando escutou o barulho da porta da frente sendo aberta com força. Leandro entrou encharcado, sem camisa, com a expressão fechada. Atrás dele, uma jovem que Lourdes só conhecia de foto. Tatiane, a atual namorada, de cabelos platinados, camiseta colada ao corpo, carregando uma sacola de roupas. Boa noite, mãe, disse Leandro com um tom seco que soava mais como provocação do que saudação. A Tati vai ficar aqui uns dias. Teve um problema com a família dela e não tem onde dormir. Lourdes ficou de pé devagar, sem levantar a voz. E você resolveu isso sozinho? É isso. Leandro bufou. Mãe, é só por uns dias. Qual o problema? Tatiane deu um sorriso sem graça. Eu sou bem tranquila, Dona Lourdes. Nem vão perceber que eu tô aqui. Mas Lourdes percebeu. Sentiu na hora o cheiro de desrespeito no ar, como um mofo que insiste em voltar mesmo depois da casa limpa. Sentiu a invasão de um espaço que ela mal acabara de reconquistar. Vocês dois podem me ouvir? Por favor. A voz dela saiu firme, como um raio que rasga o céu. Leandro levantou a cabeça, surpreso com o tom. Essa casa não é pensão. Não é abrigo de conveniência? Eu tenho 61 anos, dores no joelho e mais de 30 anos de trabalho nas costas. Eu não sou empregada, não sou babá, e definitivamente não sou responsável pelos problemas que vocês insistem em arrumar. Leandro arregalou os olhos. Mãe, é só por uns dias. Por que fazer esse drama todo? Lourdes se aproximou, olhando nos olhos do filho como há muito tempo não fazia. Porque eu tô cansada. Porque vocês não perguntam, só impõem. Porque todo mundo entra aqui como se fosse dono. Mas ninguém se importa se eu quero... E eu não quero... Tatiane pigarreou, desconfortável. Se for o caso, a gente pode dormir na sala. Lourdes interrompeu com elegância cortante. Não vão dormir aqui.
Nem na sala, nem em lugar nenhum. Você tem família? Tatiana. E você, Leandro, tem 36 anos. Já passou da hora de aprender que cada ação tem uma consequência e que minha casa não é sua rede de segurança. O silêncio que se seguiu foi grosso, um silêncio de espanto, de choque, de alguém que nunca tinha ouvido um não verdadeiro da boca daquela mulher. Leandro balançou a cabeça e pegou a sacola com raiva. Tá, se é assim, a gente vai embora. Mas depois não reclama quando ficar sozinha nesse buraco. Lourdes respirou fundo. Prefiro minha companhia em paz do que a presença de quem me trata como invisível. A porta bateu forte, mais uma vez. Mas, agora, o som já não feria. Era só madeira batendo madeira. Nada mais. Lourdes apagou as luzes. Recolheu a xícara de chá ainda morna e subiu as escadas com passos calmos. E enquanto a tempestade lá fora desabava com força, ela deitou a cabeça no travesseiro com a certeza de que, pela primeira vez em muitos anos, quem mandava naquela casa era ela. E mais importante ainda, quem cuidava dela também. Na manhã seguinte, o silêncio na casa parecia diferente. Não era mais o tipo de silêncio que doía, que pesava, que fazia companhia à solidão. Era um silêncio limpo, arejado, como se a ausência de passos alheios e de vozes exigentes devolvesse ao ambiente a dignidade que ele sempre teve. Lourdes acordou com o canto dos passarinhos do quintal, tomou banho sem pressa e, pela primeira vez em muito tempo, escolheu a roupa não pensando no que tinha que fazer, mas no que queria sentir. Pegou sua blusa azul de tricô, a que sempre deixava guardada para alguma ocasião especial, e colocou como quem veste um pedaço de si mesma. Era uma sexta-feira, e ela sabia exatamente o que ia fazer. Sentou-se na mesa da cozinha, preparou um café forte, cortou um pedaço do pão caseiro que Nair havia deixado 2 dias antes, e abriu a agenda onde mantinha todos os papéis organizados. Pegou o número do cartório, do banco, da advogada. O nome dela era Joana, uma mulher séria, que Lourdes conhecera quando precisou resolver a partilha da aposentadoria de Osmar. Agora, Lourdes precisava dela de novo. Não por obrigação, mas por decisão. Às 9 da manhã, já estava com a bolsa pronta, documentos separados e os olhos cheios daquela calma que só vem quando a gente para de esperar pelos outros. Foi ao banco primeiro, tirou senha, esperou sua vez sentada, olhando os relógios nas paredes como quem observa o tempo com outro olhar. Quando finalmente foi chamada, explicou ao atendente que queria revisar os acessos da conta, encerrar cartões secundários e criar novas senhas. Tudo feito, com eficiência, com educação, mas sem hesitação. O atendente tentou ser simpático. Perguntou se precisava de ajuda com mais alguma coisa. Mas Lourdes sorriu e disse: Não, agora eu dou conta. E era verdade. A sensação de controle, ser retomada, era quase física. Como respirar mais fundo depois de anos com o peito comprimido. Na saída, passou no escritório da doutora Joana, que a recebeu com aquele olhar afiado de quem sabe ouvir sem se assustar. Dona Lourdes, como posso ajudar? Ela sentou com elegância, tirou da bolsa a pasta com seus papéis e falou devagar. Quero revisar meu testamento, atualizar beneficiários. Quero que tudo fique muito claro. Joana ouviu, fez anotações, fez perguntas técnicas e, ao final, com um leve sorriso, comentou: A senhora está mudando as regras do jogo. Lourdes riu de canto. Na verdade, só estou recolhendo as peças que eram minhas desde o começo. Cansei de emprestar. Saiu dali com a promessa de que em uma semana tudo estaria pronto. Casa, contas, pensão, tudo reestruturado, tudo protegido, não mais em nome de quem não sabia valorizar, mas em nome da paz que ela estava reconstruindo, centavo por centavo. Na volta para casa, Lourdes passou na mercearia e comprou apenas o que precisava para si. Frutas frescas, um pedaço de queijo, pão de queijo para assar, nada em excesso, nada pensando nos outros. E, mesmo que por fora parecesse pouco, era um gesto grandioso. Cada item escolhido era uma prova de que ela estava. Enfim, se tratando com o mesmo cuidado que sempre ofereceu aos outros. Ao chegar, encontrou a casa ainda arrumada, intacta. O quarto de Leandro continuava vazio, a sala sem os sapatos jogados, a pia limpa, sem rastros de copos esquecidos. E ali, entre os azulejos antigos da cozinha e a luz suave da janela, Lourdes sorriu sozinha. Um sorriso pequeno, mas firme. Porque naquele dia, ela não tinha apenas tomado providências. Ela tinha afirmado, com cada ação, a partir de agora,
A minha vida me pertence, no sábado à tarde, enquanto varria as folhas do quintal e admirava o pé de manacá, que começava a florir pela primeira vez em anos. Dona Lourdes ouviu o som de um carro estacionando diante do portão. Um carro desconhecido. Ela enxugou as mãos no avental e foi até a varanda, com a vassoura ainda nas mãos. Do banco do motorista desceu um rapaz alto, cabelo bem penteado, camisa passada. Ela o reconheceu de imediato. Embora o tivesse visto poucas vezes na vida, era Henrique, o noivo de Camila. Ele fechou a porta do carro com cuidado, segurando um envelope, e se aproximou da casa com passos contidos. Boa tarde, Dona Lourdes. Posso falar com a senhora um minuto? Ela assentiu com um aceno breve e indicou a cadeira na varanda. Sentaram-se os dois. O silêncio entre eles tão respeitoso quanto desconfortável. Henrique mexeu no envelope entre os dedos por alguns segundos, antes de dizer qualquer coisa. A Camila me contou sobre o cartão, mas não da forma como realmente aconteceu. Lourdes não respondeu. Observava o rapaz como quem tenta entender se ele é cúmplice ou apenas mais uma vítima do teatro da filha. Ele continuou, agora mais direto. Ela disse que a senhora se ofereceu para ajudar com alguns pagamentos, que depois mudou de ideia e cortou tudo de repente. Mas algo não batia. Comecei a fazer perguntas e então ele fez uma pausa, apertando os olhos. E então percebi que muita coisa não fazia sentido. Ela não me disse o valor real das despesas, não contou que usou seu cartão sem avisar. E, o pior, mentiu sobre o jantar de noivado. Disse que a senhora não foi porque não se sentia bem. Lourdes soltou o ar pela boca devagar. Era estranho ouvir a verdade vindo da boca de alguém de fora, mas ao mesmo tempo, aquilo confirmava tudo o que ela já sabia e temia. Você ama minha filha? Henrique, ela perguntou, com voz serena, mas afiada. Ele baixou os olhos. Amo, ou achava que amava, mas estou começando a perceber que o que a gente chama de amor, às vezes, é só idealização. Tirou do envelope um comprovante, um recibo de pagamento de metade das despesas do buffet e do salão. Eu sei que o dinheiro foi devolvido pelo banco, mas eu me beneficiei disso. Fui conivente, mesmo sem saber. E não me sentiria bem se não tentasse reparar de alguma forma. Lourdes segurou o papel com delicadeza. Não era pelo dinheiro, nunca foi, mas aquele gesto trazia algo que ela não recebia há muito tempo. Reconhecimento, respeito, responsabilidade. 3 coisas simples, mas que os próprios filhos haviam se esquecido de oferecer. Obrigado, Henrique. Mas mais do que isso, obrigada por vir aqui, por olhar nos meus olhos, por ser homem suficiente para admitir. Ele sorriu de leve, um sorriso tímido, quase triste. A senhora merece bem mais do que isso. Eu não sei se vou me casar com a Camila. Para ser honesto, depois de tudo que descobri, tô repensando muitas coisas, mas independentemente do que acontecer, eu precisava vir aqui e esclarecer, porque eu vejo... Dona Lourdes, eu vejo o que fizeram com a senhora. Ela sentiu uma fisgada no peito, mas dessa vez não era dor. Era alívio. Era como se, finalmente, alguém tivesse acendido uma luz sobre tudo o que ela carregou no escuro. Quando ele se despediu e voltou para o carro, Lourdes ficou sentada na varanda por um bom tempo, olhando o horizonte esmaecido de fim de tarde, com o envelope no colo e o coração um pouco mais leve. No fundo, ela sabia. As coisas ainda estavam longe de se resolver. Camila iria reagir, tentar manipular, distorcer os fatos. Leandro ainda voltaria com suas chantagens. Mas, naquele momento, com a verdade se revelando pelas bocas que menos esperava, ela sentiu que sua nova vida já havia começado, e desta vez, não dependia de ninguém para continuar florescendo. No domingo, o céu amanheceu claro, como se a cidade também estivesse respirando mais fundo. Dona Lourdes levantou cedo, abriu todas as janelas da casa e deixou o ar fresco da manhã tomar conta de cada cômodo. Enquanto o vento movimentava as cortinas, ela sentiu um leve formigamento na pele. Não era frio, era presença, pela primeira vez em muito tempo. Sua casa parecia realmente sua, sem passos pesados no corredor, sem vozes exigindo café, sem olhares impacientes no sofá. Havia silêncio. Sim, mas era o tipo de silêncio que acolhe, o que protege, o que permite ouvir a si mesma. Vestiu uma roupa leve, arrumou os cabelos com um pouco mais de zelo e colocou um brinco simples, daqueles guardados há anos só para ocasiões especiais. Hoje, ela decidiu. Era uma dessas... Caminhou até a casa de Nair, atravessando o quarteirão com passos lentos, mas decididos.
Naira a recebeu com um abraço caloroso e um café coado na hora, daqueles que já vêm com cheiro de conversa boa. Sentaram-se na varanda e falaram sobre tudo, das receitas que nunca deram certo, das dores no joelho, dos homens que já se foram, das esperanças que insistem em ficar. Mas entre uma xícara e outra, Lourdes contou, com mais detalhes, tudo o que vinha acontecendo. A visita de Henrique, a devolução do dinheiro, as palavras que ecoaram nela como um acerto de contas com o passado. Naira ouviu com atenção, segurando a mão da amiga com delicadeza. Você está começando a colher Lourdes. Isso que você está sentindo agora é colheita. Depois de anos plantando amor nos outros e esquecendo de regar em si mesma, aquelas palavras simples e verdadeiras entraram em Lourdes como semente num solo recém-preparado. Era isso. Ela estava, enfim, colhendo, e o fruto era paz. De volta à sua casa, após o café e as risadas, Lourdes passou um tempo organizando os armários. Separou roupas que já não usava, documentos antigos, objetos que só ocupavam espaço e lembravam momentos que ela não queria mais carregar. Colocou tudo em sacos grandes e empilhou ao lado da porta. Era mais do que uma faxina. Era um ritual. Cada peça descartada, cada papel rasgado, era um peso a menos nas costas. À tarde, pegou o telefone e fez algo que adiava há meses. Ligou para Dona Alzira, sua irmã mais velha, com quem não falava desde o enterro de Osmar. Haviam se afastado por bobagens. Palavras malditas no momento errado. Mágoas que cresceram sem ninguém podar. Mas agora, com o coração limpo, Lourdes sentia que podia dar espaço para o que realmente importava. A conversa foi tímida no início, mas logo se transformou num desabafo mútuo, numa saudade derramada em forma de riso e lágrimas. Falaram de infância, dos pais, dos natais antigos, e no fim, combinaram um café na semana seguinte. Quando desligou, Lourdes percebeu que estava fazendo algo ainda mais profundo. Estava reconstruindo vínculos que valiam a pena, enquanto se desfazia dos que só traziam dor. Era como reformar a própria vida com as próprias mãos, não para agradar ninguém, mas para, finalmente, viver com verdade. Ao anoitecer, sentou-se novamente na varanda com o diário no colo. Escreveu devagar, com letra firme. Hoje senti alegria, daquelas pequenas que não fazem barulho, mas que enchem a casa da gente com uma luz boa. Não é felicidade de novela, é só paz. E é mais do que suficiente. Fechou o caderno, olhou para o céu estrelado e deixou que o silêncio da noite entrasse com ela, como um velho amigo reencontrado. A mulher que antes vivia para os outros agora aprendia, dia após dia, a viver para si. E, aos poucos, estava descobrindo que isso não era egoísmo, era amor, do tipo mais raro, o próprio na segunda-feira, enquanto preparava um bolo simples de fubá daquele que Osmar gostava, com a casquinha dourada por cima. Lourdes recebeu uma mensagem inesperada. Era de Leandro, um texto curto, sem saudação nem despedida. Como se a gentileza fosse um luxo que ele já não sabia praticar. Preciso falar com você. Não dá mais para fingir que tá tudo bem? Ela ficou olhando para a tela por alguns segundos, sentindo um nó no estômago que não era medo, mas um tipo de cansaço acumulado. Antiga! Não respondeu de imediato. Terminou de colocar o bolo no forno, lavou as mãos. E só então escreveu. Pode vir, mas se vier, venha para conversar. E não para gritar. 2 horas depois, ele chegou, sozinho, mais magro, com os olhos fundos e um jeito inquieto de quem não sabia como se portar fora do papel de filho mimado. Entrou devagar, olhou em volta, como se reconhecesse a casa sob uma nova luz. Sentaram-se à mesa da cozinha, cada um com uma xícara de café entre as mãos. Lourdes observava o filho com olhos silenciosos, atentos, como quem olha um espelho antigo que já não reflete o que um dia foi. Mãe, eu quebrei. Ele disse, finalmente, de verdade. Perdi o emprego há 2 meses. Não consegui pagar o aluguel. E a Tatiane me deixou. Disse que não ia afundar comigo. Ela escutou em silêncio, com o coração apertado, mas firme. Havia compaixão. Claro que havia, sempre houve. Mas agora ela não era mais cega. Por que não me contou antes? Ele baixou a cabeça, envergonhado, porque eu achei que a senhora fosse jogar na cara, que fosse dizer que era culpa minha. E, no fundo, era... A confissão caiu entre eles como uma chuva calma depois de dias de calor. Foi culpa minha. Mãe, eu fui um ingrato. Te tratei como se a senhora tivesse obrigação de me sustentar para sempre. E quando cortou tudo, eu fiquei com raiva. Mas agora eu vejo que fez certo.
Lourdes respirou fundo, com os olhos marejados, mas sem permitir que a emoção dominasse. Leandro, eu sempre quis o melhor para você. Sempre. Mas ajudar não pode significar me anular. Eu aceitei demais. Calei demais. E quando vi, estava apagada dentro da minha própria vida. Ele assentiu devagar, parecendo mais frágil do que nunca. Eu quero mudar, mãe. De verdade. Mas eu preciso de ajuda. Aquelas palavras, por um instante, trouxeram de volta o menino que ela criara, aquele que um dia caiu da bicicleta e chorou no colo dela sem vergonha. Mas agora era um homem diante dela. E o colo de mãe não podia mais ser refúgio, tinha que ser espelho. Eu posso te ajudar? Sim, mas não do jeito antigo. Não com dinheiro, nem com teto. Eu posso te ouvir, posso te orientar, mas o resto tem que ser você. Leandro engoliu em seco. Eu aceito. O silêncio que se seguiu foi longo, mas não desconfortável. Era um silêncio de acordos mudos, de recomeços. Antes de ir embora, ele olhou para a mãe como há muito tempo não olhava, com gratidão. E talvez, quem sabe, com admiração. Obrigado, mãe. Ela apenas sorriu. Vai com Deus. Leandro. E não esquece, recomeçar não é fraqueza, é coragem. Depois que ele se foi, Lourdes sentou-se novamente à mesa. O cheiro do bolo ainda tomava a cozinha. Pegou uma fatia, colocou num pratinho de louça com florzinhas e comeu devagar, saboreando o momento como se fosse um presente. Não era perdão imediato, nem reconciliação definitiva, mas era um passo e mais do que isso. Era o sinal de que, mesmo os filhos mais perdidos, às vezes encontram o caminho de volta. Não à casa, mas ao respeito. E dessa vez, Lourdes sabia, ela só abriria a porta para quem entrasse com verdade. Na quarta-feira, o telefone tocou cedo. Lourdes atendeu sem pressa, já esperando alguma cobrança de serviço? Uma propaganda, algo trivial. Mas do outro lado da linha, a voz era conhecida e trêmula. Era a Camila, a filha que, até então, havia se mantido em silêncio desde a visita de Henrique. Mãe, eu tô ligando porque eu não consigo mais fingir. A frase veio como um pedido de trégua. Lourdes fechou os olhos por um instante, segurando o fone com mais firmeza. Tô ouvindo. Camila respirou fundo, como quem engole um orgulho pesado demais. O Henrique terminou comigo. Disse que não consegue confiar em alguém que mente com tanta facilidade. E ele tá certo. Eu menti. Pra ele, pra você, pra mim mesma. E agora eu tô sozinha. E assustada. A voz dela falhava, embargada entre soluços contidos. Lourdes sentiu um calor no peito, mas não era raiva. Era um tipo de dor antiga que, enfim, estava sendo nomeada. Você não tá sozinha. Camila. Nunca esteve, mas por muito tempo. Você confundiu presença com obediência. E eu parei de obedecer. Isso não significa que deixei de te amar. Do outro lado da linha, houve um choro mais solto, mais sincero. Eu fui cruel. Mãe, eu te apaguei das minhas conquistas. Usei o seu esforço e escondi o seu nome. Quis mostrar para o mundo que eu era independente, mas fui covarde. E agora, perdi tudo. Lourdes não disse nada por alguns segundos. Sentiu, dentro de si, as feridas começando a cicatrizar. Não porque a dor sumira, mas porque finalmente a filha reconhecia. E arrependimento verdadeiro tem esse poder. Cura sem anestesia. Você não perdeu tudo. Camila perdeu o controle, perdeu a farsa. E isso, minha filha, pode ser o começo de uma vida mais honesta. Só depende do que você vai fazer com esse vazio que ficou. A filha chorava abertamente agora. Eu queria poder ir aí, mãe. Não para pedir nada. Só para te ver, só para te ouvir. Lourdes olhou pela janela, onde as flores do manacá estavam mais abertas do que no dia anterior. A casa é sua, Camila, mas venha como mulher, como filha, não como alguém que exige, mas como quem reconhece, eu ainda tô aqui, mas sou outra e quero que você conheça essa nova versão de mim. Naquela tarde, Camila apareceu, sem maquiagem, sem salto, sem alarde, com os olhos inchados e um andar tímido. Entrou na casa como quem pede licença. Lourdes ofereceu um chá. Sentaram-se na varanda e ficaram em silêncio por longos minutos, só ouvindo os passarinhos e o balançar das folhas. Então, Camila tirou da bolsa um envelope. Isso aqui é o contrato do buffet. Eu pedi o cancelamento. Ainda vou ter que pagar uma multa. Mas é o certo. Eu tô recomeçando, mãe. E, se você quiser, quero que esse recomeço te inclua. Lourdes pegou o papel sem pressa,
sem pressa também de responder. Era cedo demais para promessas, mas tarde demais para continuar alimentando mágoas. Camila, o que eu mais quero é ver você crescer. Não em status, mas em verdade. E para isso, a gente vai ter que desaprender muita coisa. Juntas, a filha assentiu com lágrimas escorrendo. Eu quero tentar, de verdade. Quando ela foi embora, já à noitinha, Lourdes permaneceu na varanda, com o coração mais leve. Ainda doía. Claro, porque o amor de mãe não é feito de milagres. É feito de trabalho, de desapego, de coragem para amar mesmo quando amar é dizer não. Mas agora havia um espaço novo dentro dela. Um espaço onde a esperança podia, enfim, repousar sem culpa. E isso, para Lourdes, já era um milagre por si só. Na sexta-feira seguinte, o dia amanheceu com uma luz dourada, daquelas que aquecem até o cimento da calçada. Dona Lourdes acordou antes mesmo do despertador tocar. Embora não usasse despertador havia anos, e se espreguiçou com uma leveza que desconhecia. A dor no joelho ainda estava ali, discreta, mas pela primeira vez em muito tempo, não dominava seus movimentos. Era como se até o corpo tivesse entendido que algo havia mudado por dentro. Ela levantou, tomou banho com calma, preparou um café com cheiro de infância e sentou-se à mesa com a sensação rara de que o tempo, enfim, estava ao seu favor. Com a xícara entre as mãos, olhou ao redor, a casa simples, mas em ordem, as paredes com histórias, e nenhum grito, nenhuma cobrança, nenhum silêncio opressor pairando no ar. Era a sua casa, do seu jeito. Durante a manhã, fez uma caminhada leve até a feira da praça. Comprou algumas frutas, cumprimentou gente conhecida, ouviu 2 ou 3 tá diferente. Dona Lourdes, tá mais bonita. Sorriu com o canto da boca. Agradeceu, mas não explicou. Nem precisava. O que estava diferente era mais do que aparência. Era o olhar, o andar. Era o espaço que agora ela permitia ocupar dentro da própria existência. De volta à casa, colocou as frutas na fruteira, ligou o rádio com aquelas músicas antigas que falavam de amores difíceis e coragem silenciosa, e se permitiu dançar sozinha pela cozinha. Cada passo era como varrer os últimos vestígios de tristeza do chão de dentro. À tarde, recebeu uma visita inesperada. A neta, Júlia, filha de Camila, uma menina de 13 anos, tímida, mas atenta, veio sozinha, de mochila nas costas e olhos curiosos. Minha mãe disse que posso vir aqui quando quiser. Posso? Lourdes sorriu. Claro que pode, meu amor. Aqui sempre foi sua casa. Sentaram-se na varanda. Comeram um biscoito de polvilho com suco de caju. E entre uma risada e outra, Júlia falou sobre a escola, os livros que estava lendo, os sonhos de ser ilustradora. Lourdes ouvia encantada, sentindo que aquele momento selava uma nova era. Uma relação construída não por obrigação, mas por vontade mútua. Ali, na fala leve da neta, Lourdes viu o futuro, e ele não carregava os mesmos pesos do passado. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Lourdes caminhou até o quarto e pegou o diário. Sentou-se na cama, abriu na última página e escreveu devagar, sentindo o peso de cada palavra como se bordasse a própria história. Hoje, eu entendi que recomeçar não tem idade, não exige aplauso, nem garante que as feridas sumirão, mas garante algo maior, que a gente volta a se pertencer. E isso ninguém me tira. Fechou o caderno, guardou na gaveta e, com os olhos marejados de uma emoção boa, olhou para o espelho, enxergou a mulher que foi, a que sofreu, a que calou, mas, acima de tudo, viu a que resistiu, a que não se perdeu, a que, apesar de tudo, ainda sabia amar agora também a si mesma. E quando as luzes da noite foram acesas, uma a uma, pela vizinhança, Lourdes acendeu a dela com a firmeza de quem, finalmente, havia encontrado o próprio lugar no mundo. Não era grandioso, nem barulhento, mas era inteiro, era seu e era paz. No domingo seguinte, o tempo amanheceu nublado, com o céu cinza cobrindo São João do Paraíso como um cobertor grosso. Lourdes acordou devagar, sem pressa, com a sensação de que algo dentro dela também pedia recolhimento. Não era tristeza, era memória. Era como se a alma quisesse sentar na beira da cama e rever, com calma, o caminho percorrido. Caminhou até a estante da sala e pegou um álbum antigo, encapado com tecido florido, já um pouco desbotado. Sentou-se na poltrona com o álbum no colo, como quem segura um relicário de si mesma, e começou a folhear. Ali estavam fotos que há muito ela não olhava. O rosto jovem de Osmar,
sorrindo num domingo de feira. Leandro pequeno, com os joelhos ralados e o olhar travesso. Camila, no vestido amarelo do batizado. Ela própria, no meio dos três, com um cabelo preso com grampos tortos e um sorriso tão largo que quase não cabia na moldura. Observou tudo com olhos novos, onde antes via só exaustão. Agora via coragem. Onde antes sentia culpa, agora sentia entrega. Cada foto era um lembrete silencioso de que a vida foi dura. Sim, mas também foi cheia de amor. Mesmo nos dias em que ninguém soube demonstrar, fechou o álbum com cuidado, como quem guarda um tesouro e não uma ferida, e decidiu sair para caminhar até o campo atrás da igreja, onde as flores silvestres cresciam mesmo sem ninguém cuidar. Colocou o casaquinho leve, amarrou os cabelos num coque frouxo e saiu, levando consigo uma garrafinha d'água e um coração em paz. Chegando lá, sentou-se numa pedra e deixou o vento tocar seu rosto. E ali, sozinha com o som dos pássaros e o cheiro de terra molhada, Lourdes fez algo que nunca tinha feito de verdade. Agradeceu pelas dores que a ensinaram a se escutar, pelas perdas que abriram espaço para o que realmente importava, pelos filhos, mesmo com todos os erros, pela casa silenciosa que agora era um templo de si mesma, pela coragem de ter dito não, quando todo o mundo esperava que ela dissesse sim, pela mulher que renasceu aos 61, provando que recomeçar é, sim, uma forma de vencer. Quando voltou para casa, o céu começou a clarear devagar, como se o mundo também estivesse recomeçando com ela. Antes de entrar, Lourdes escolheu uma florzinha do jardim e colocou num copo simples sobre a mesa. Sorriu. E, como quem encerra um capítulo importante, sussurrou baixinho para si mesma. Agora sim, é a minha vez. No final daquela tarde, Dona Lourdes estava sentada na beira da cama, com um envelope branco nas mãos. Era o testamento atualizado, que Joana, sua advogada, havia deixado naquela manhã. Nenhum dos filhos sabia ainda. Ela pensava em quando e como contaria. Mas uma coisa era certa. Desta vez, ela não pediria opinião. O envelope não pesava como antes. Não era um símbolo de medo ou de obrigações mal resolvidas. Era, agora, um símbolo de decisão, um gesto de amor próprio. Um fim que, paradoxalmente, marcava o recomeço. Lourdes levantou, caminhou até a cozinha e preparou um chá de erva-doces. Sentou-se à mesa, com o copo entre as mãos, e ficou olhando o vapor subir, lento, como se o tempo tivesse aprendido a caminhar no ritmo dela. Pensou na filha, Camila, pensou em Leandro, nos netos e em si mesma, a mulher que passou a vida inteira dizendo sim aos outros, e só agora começava a dizer sim a si. Nos últimos dias, algo havia mudado dentro dela de um jeito tão profundo que nem o espelho conseguia refletir direito. Era como se ela tivesse resgatado partes de si que estavam soterradas por anos de silêncio, de culpa, de sacrifícios que ninguém nunca pediu diretamente, mas que todo mundo sempre esperou que ela fizesse. E ela fez, não por fraqueza, mas por amor. Só que agora ela entendia que amor não é abandono. Amor também tem limite. Amor também se dá de pé, e não ajoelhado. Olhou ao redor, a casa estava tranquila. O rádio tocava uma música antiga, daquelas que falam de saudade com uma melodia doce. E então ela se levantou, pegou uma folha em branco e começou a escrever. Não sabia ao certo o que era, talvez uma carta, talvez um desabafo, talvez uma conversa com o próprio futuro, mas a caneta deslizou com naturalidade. E o que saiu foi isso. Se um dia meus filhos lerem essas palavras, quero que saibam que eu nunca deixei de amá-los, mesmo quando precisei dizer não, mesmo quando fechei a porta, mesmo quando virei as costas para a forma como vocês me tratavam. O que mudou não foi o meu amor, foi o amor que agora também me inclui. Pela primeira vez, eu sou parte da minha própria prioridade. Pela primeira vez, eu me escolhi. Fez uma pausa, sentindo a força daquelas palavras ecoarem dentro dela. Então continuou. Se vocês me acham dura, saibam que essa dureza não nasceu do nada. Ela foi esculpida por cada lágrima que derramei em silêncio, por cada jantar que preparei e comi sozinha, por cada data esquecida, por cada cartão usado sem consentimento, por cada vez que fui lembrada só quando precisavam de algo. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, meu coração nunca se fechou. Ele apenas aprendeu a se proteger, deixou a caneta de lado por um instante e foi até a janela. Lá fora, a noite começava a cair, e os primeiros grilos cantavam baixos. Respirou fundo. A brisa da noite parecia carregar promessas não de milagres, mas de paz. Voltou ao papel. A vocês que cresceram e esqueceram que eu também continuo crescendo, saibam que ainda dá tempo de recomeçar.
mas o recomeço só é possível com verdade. Não venham com flores compradas depois da culpa. Não venham com discursos ensaiados. Venham com silêncio, se for preciso. Mas que seja um silêncio limpo. Um silêncio que escuta. Eu ainda sou mãe, mas agora sou também mulher. Amiga de mim mesma. Guardiã da minha própria história. Lourdes parou de escrever. Sentia um nó na garganta. Mas não era tristeza. Era emoção. Um alívio bom. Como quando tiramos sapatos apertados depois de um longo dia. Pegou o papel, dobrou com cuidado e o guardou no mesmo envelope do testamento. Não era para ser enviado. Não era para confrontar. Era só para lembrar a ela mesma do caminho que havia percorrido até ali, naquela noite. Recebeu uma mensagem de Júlia. A neta. Vó, você pode me ensinar a costurar aquele pano de prato bordado. Acho tão lindo o jeito que você faz. Lourdes respondeu com um sorriso nos lábios. Claro que posso. E você vai aprender não só a costurar pano, mas também a costurar calma. Filha, porque a gente precisa disso nessa vida. Aprender a costurar o tempo, costurar os silêncios, costurar as partes que racharam dentro da gente. Desligou o celular e olhou para o céu pela janela. As estrelas estavam lá, como sempre estiveram, mas agora pareciam mais próximas. E talvez fosse isso o que ela sentia. Que tudo que era essencial, o amor, a liberdade, a paz já estava ali o tempo todo. Ela só precisava parar de carregar o que não era seu para conseguir enxergar. Antes de dormir, acendeu uma vela pequena no criado mudo. Era um costume antigo, herdado da mãe. Dizia que a chama da vela atrai proteção, mas naquela noite, Lourdes entendeu que aquela luz não vinha só da vela, vinha dela. Vinha da mulher que aprendeu a se iluminar sozinha. Deitou-se devagar, puxou o cobertor até o peito e fechou os olhos. E antes que o sono a levasse, sussurrou em voz baixa, como um segredo entre ela e o universo. Obrigada, Lourdes. Por não ter desistido de si, a história de Dona Lourdes nos ensina, com delicadeza e firmeza, que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Que aprender a dizer não, mesmo a quem a gente ama, é um ato de coragem que só quem já se anulou por inteiro é capaz de entender. Durante anos, ela confundiu cuidado com submissão, presença com obrigação, e doou tudo de si até não sobrar quase nada. Mas foi justamente quando ela ousou se colocar no centro da própria vida que as coisas começaram, de fato, a mudar. Estabelecer limites não é deixar de amar os filhos, os netos ou o passado. É amar com maturidade, com verdade. É lembrar que ninguém pode beber de um poço que secou. Só quando Lourdes aprendeu a se respeitar, a reconhecer seu próprio valor, é que foi capaz de reencontrar o amor. Não o idealizado, mas o que vem limpo, sem exigência, sem chantagem. Essa história é sobre reencontro. Com os outros, sim, mas, principalmente, com si mesma. Essa é a minha história. Muitos talvez digam que fui dura, até cruel. Outros vão entender que, às vezes, a justiça começa dentro da gente. E você, se tivesse que escolher entre perdoar alguém que te humilhou ou priorizar sua própria paz, o que faria? Até onde vai a sua lealdade e quando ela começa a te ferir? Me conta nos comentários. Você acredita que toda mãe deve se sacrificar até o fim? Ou existe um limite para o amor? Obrigada por estar comigo até aqui. Minha querida audiência, que essa história toque o seu coração, como tocou o meu ao contá-la. Se você também está reconstruindo a própria vida, saiba, nunca é tarde. E nunca é errado escolher a si mesma. Um beijo grande. E até a próxima história no Vozes da Família.